Bom dia, pessoal, tudo bem? Thiago Rosa aqui, seu numerólogo, continuar falando de coisa boa, continuar falando do que a gente pode saber a respeito da vida, a respeito do universo com base nessa ciência tão bela, tão magnífica que é a numerologia. Então estamos aqui hoje para falar um pouco do prospecto que a gente pode fazer a respeito de 2023, que muitas pessoas já estão se perguntando, já estão querendo saber como se preparar, como começar melhor o ano. Então, uma das coisas para a gente saber a respeito desse ano é que, justamente pela numerologia, a gente vivencia ciclos na nossa vida pessoal e na nossa vida global que vão de 1 até 9 anos. Então, com base nisso, a gente olha para 2022, certo? Quando soma os números desse ano, a gente encontra o resultado do número 6. 2 mais 0 mais 2 mais 2 igual a 6. Então, esse foi um ano 6. 2023, portanto, 2 mais 0 mais 2 mais 3 é um ano 7. Essa vibração do 7 representa que a gente já está se aproximando do final de um ciclo. Com isso em mente, e a gente olhando, por exemplo, aquela história que para alguns é só uma alegoria de que Deus descansou no sétimo dia, a gente pode trazer um significado bem real, bem presente para isso na nossa vida, no sentido da gente parar e contemplar. A gente fazer um exame, fazer uma avaliação. A gente pode olhar para 2023 como um ano não para descansar, para não trabalhar, para tirar um ano sabático, mas um ano assim, mesmo com todas as coisas do nosso dia a dia. Talvez você seja pai recentemente, talvez você seja mãe recentemente, tem que dar atenção a um bebê, não dá para paralisar tudo, parar o trabalho, né? Então, durante todas as tarefas do dia a dia desse ano, a gente fazer realmente um trabalho de prestar atenção na nossa caminhada, prestar atenção na nossa vida, prestar atenção nos nossos sentimentos, fazer essa autoavaliação com mais sinceridade, com mais profundidade, para poder perceber como é que a gente realmente está e se a gente realmente está no caminho que está querendo trilhar, ou se a gente está precisando fazer alguma modificação. Porque a energia do 7, pela numerologia pitagórica, tem a ver com essa busca da verdade suprema, tem a ver com essa compreensão espiritual, tem a ver com encontrar e buscar as respostas que vão fazer as coisas da nossa vida ter um sentido maior. Além de todo esse descanso introspectivo. Então eu recomendo muito para você, desligue o celular e vá meditar. Quando você for cozinhar suas refeições, esteja presente. Quando você almoçar, esteja presente. Procure exercitar pela respiração, pela atenção realmente com a matéria, pelos exercícios de aterramento, que são uma coisa bem importante, principalmente esses dias para a gente aqui, até para reverter sintomas de ansiedade, de preocupação excessiva, para a gente poder se acalmar, ver que está tudo bem, ver que estamos no presente, ver que tem uma força da natureza superior que garante que as coisas vão acontecer, que existe uma ordem. A gente vir para o presente para poder perceber que tem algo aqui no comando. Não é fulano de tal, Beltrano, que está direcionando a humanidade no sentido XYZ. Existe algo superior, existe algo maior. A energia do número 7, toda ela está falando sobre isso. Então, dentro dessa introspecção, dessa autoanálise, a gente fazer justamente essa análise, assim, conseguir perceber no nosso sentimento as coisas que estão precisando modificar. É um ano muito bom para você que está procurando, querendo melhorar sua saúde mental, melhorar sua saúde emocional, procurar compreender o porquê de alguns traumas, de algumas dores, de algumas situações mal resolvidas do seu presente ou do seu passado, para poder justamente olhar para um futuro melhor. Porque se a gente está se aproximando de um final de um ciclo, esse sendo um ano 7, vindo na sequência um ano 8 e 9, a gente pode esperar por mudanças aí no horizonte da humanidade como um todo. Então a gente olhar para si próprio, percebendo assim, então tá bom, o que eu quero já desfazer? O que eu quero modificar agora para poder chegar no outro ano ainda, 2024, com mais leveza, com mais clareza, com mais segurança de quem eu sou. É um ano muito bom para isso, para a gente justamente se desenvolver nesse aspecto, que pode ser tanto por esse olhar do estudo, que é outra face importantíssima do número 7, a gente estudar a nossa própria essência, estudar as nossas relações, estudar a nossa vida, estudar até uma ciência esotérica como o tarô, como a numerologia, como a astrologia, como outra aí que faça sentido para você, estudar as coisas da espiritualidade. Se você tem ou não tem uma religião, não interessa, mas interessa no sentido dessa ligação com essa força maior do cosmos aí que garante que tudo aconteça diariamente. Então, fazer esse estudo, procurar essa compreensão mais profunda, mais verdadeira. Isso
pode nos dar uma força até para ter fé nos momentos de necessidade, que a fé é outra etapa importante dessa etapa do número 7. É um desenvolvimento fundamental a gente encontrar essa fé, encontrar essa segurança de que a gente mesmo é capaz, de que o futuro, as coisas podem dar certo, e com isso ter um certo otimismo perante as coisas da realidade. Porque uma coisa interessante para a gente estudar numerologia é também justamente compreender as coisas pela via do tarô, que são ciências que estão completamente interligadas. Tem números que com o arcano do tarô você entende melhor, e tem arcano do tarô que com os números você entende melhor também. Então aqui, por exemplo, o arcano número 16, o arcano da torre. É um arcano que representa uma situação bem complicada acontecendo. Não é um arcano que as pessoas gostam de ver, gostam de ter na sua leitura, mas ele está trazendo um potencial de uma reformulação pessoal. Está trazendo um potencial dessa cena que está representada ali, de um raio caindo sobre uma torre e a gente tendo que pular para se salvar, pode trazer uma revisão pessoal, uma autoanálise que a gente perceba, opa, isso aqui que eu estou acreditando não procede. Porque o 7, essa vibração do número 7 está falando muito da nossa característica do pensamento. Está falando muito do nosso intelecto, das nossas crenças, e esse é o arcano 16 do tarô. 1 mais 6, o 7. Então por isso que é importante a gente, pelo menos, saber que isso existe. Mesmo que você não queira estudar, mas pelo menos procurar compreender, saber que isso existe. É uma face do 7, é desfazer crenças. Né? A gente não ficar muito apegado com uma ideia formulada da gente, porque às vezes a gente está baseado numa premissa falsa. Hoje em dia, o jeito que está a informação, o jeito que estão as coisas, o jeito que a gente mesmo está a nível do sentimento, tá bem difícil conseguir filtrar o que é verdadeiro, o que é essencial, o que é necessário. Então esse arcano está trazendo essa mensagem da gente já ficar atento para o que precisa se desfazer da nossa crença, da nossa percepção das coisas, para poder permitir uma visão mais clara, uma visão verdadeira da vida, da realidade como ela é. E um outro arcano bem importante aqui é o arcano da carruagem, que ele representa justamente o direcionamento do pensamento, representa o equilíbrio, representa a firmeza, que é justamente o remédio para aquela situação que se apresentou antes. Vamos dizer que aconteceu alguma coisa na sua vida e você ficou chateado, ficou chateada, foi algum prejuízo financeiro, foi alguma desilusão amorosa, alguma coisa assim. Se você conseguir fazer o trabalho de equilibrar seus pensamentos, direcionar eles para o superior no sentido assim, de ter um otimismo, de ter uma esperança de dias melhores, ou até para essa força superior do universo, vai ser mais fácil. Mesmo que você tenha que chorar por alguns dias, mesmo que tenha que ficar triste, processar tudo aquilo, que é muito importante também, já vai facilitar. Então a gente entender que essa vibração desse ano número 7, essa vibração de 2023, está falando muito da gente conseguir ter uma percepção mais clara, ter uma percepção mais nítida da realidade que a gente está vivendo, para poder justamente direcionar a nossa vida no sentido do nosso coração verdadeiramente quer. Não ficar só preocupado, querendo atender demandas, desejos superficiais, coisas que às vezes nem são realmente o nosso querer fundamental, mas que às vezes a gente perdeu tempo com aquilo, né? Então é muito bom de fazer essa modificação. Uma outra coisa também é a gente justamente observar a sequência dessa história, né? Tivemos 2022 e toda vibração, gente, a gente tem que ser sincero, né? E falar que toda vibração tem seu lado negativo e positivo. Então, o lado negativo do 6 é justamente o apego demasiado. Então, às vezes a gente precisa desapegar um pouco, tá? Justamente para não ter que passar um momento em 2023 de ter que acontecer alguma coisa muito forte para a gente perceber que a nossa crença, que a nossa sensação das coisas estava incorreta. E o lado positivo dessa história do 6 é justamente a virtude do amor. Porque pelo esse sentimento de amor, a gente consegue caminhar para frente na direção da espiritualidade, na direção do superior, com uma crença mais firme, com uma fé mais presente, uma fé até em si mesma, até em si mesmo. Porque quando ama até a si mesmo, mesmo tendo aí seus defeitos, suas sombras a resolver, coisas para limpar, para melhorar, que todos nós aqui temos, né? E com isso eu consegui sentir mais essa presença, até da sua capacidade, até das suas virtudes, até desenvolver os seus talentos. Porque isso é outra coisa do número 7. Ele é um número que leva a gente para dentro de si. A vibração de 2023, eu acredito que vai ser um ano da gente olhar para si para ver, tá bom, o que eu tenho, o que eu quero, o que eu posso fazer de melhor
aqui para mim e pela humanidade? Isso é uma pergunta que muitas pessoas estão se fazendo. Será que eu estou fazendo tudo o que eu posso pela humanidade? E muitas pessoas estão percebendo que pode fazer algo mais. Então isso vai ser uma das pedras fundamentais desse próximo ano. Espero eu que a gente possa, com tranquilidade, chegar onde a gente está querendo com a nossa vida. Tá bom? Feliz ano novo. Te vejo lá.